Sejam bem-vindos a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. Hoje eu recebo uma comunicadora da área, muito feliz que ela está aqui conosco. É uma pessoa que eu admiro profissionalmente, eu tenho certeza que ela vai trazer muitos insights para nossa conversa. E eu tenho uma apresentação porque ela merece. Ai, gente, que chique isso, Miriam. Também sou tua fã, tu é maravilhosa. Gabriela atua na gestão, curadoria e comunicação de grandes marcas regionais, como a Benoit e o Lajeado Shopping, além de estar à frente da agência Branco. Com criatividade e proximidade, engaja comunidades em eventos, palcos e redes sociais, mostrando o lado humano e real das marcas. Sua atuação conecta estratégia e leveza, reforçando que comunicação também pode ser autêntica, envolvente e próxima. Seja muito bem-vinda! Ai, obrigada! Eu amei isso, meu coração chegou a bater mais forte, assim. Fico feliz! Ai, eu tô acostumada a apresentar as pessoas, né? E raramente alguém me apresentar, né? Então foi muito legal, adorei, obrigada, é um prazer pra mim estar aqui. Merece. Sou uma fã do teu trabalho, também me lembro da primeira vez que a gente se conheceu. Tu é muito jovem, né, mas já muito madura, né, uma grande profissional. Adoro te acompanhar, enfim, sou uma fã do teu trabalho. Estamos em sintonia. Que bom. Para já começar, né, Gabi? Vamos explicar quem é a Gabi, como começou a tua trajetória, porque tu tem uma bagagem legal de compartilhar. Comece! Uma bagagem legal. As pessoas já veem que é velha, né? É o velho, embora eu tenha uma cara de 20 anos, brincadeira. Miriam, sim, a minha trajetória... Na verdade, eu costumo dizer que eu saí da barriga da minha mãe fazendo comunicação, né? Porque a minha família, primeiro, é toda de comunicador, né? O meu pai também cresceu dentro de uma rádio. O meu avô foi um dos fundadores na época da Alto Taquari, né? O seu Oswaldo Carlos, que era o dono do antigo Jornal Informativo, que por muitos anos foi um dos únicos veículos de comunicação aqui de Lajeado e região, né? Ele trouxe o meu avô, conheceu o meu avô em Soledade, foi um dia para Soledade, e ouviu a voz do meu avô numa rádio de Soledade, né? E aí ele foi conhecer o meu avô e trouxe ele para cá, para a região, né? E aí ele trabalhou em rádio muitos anos, né? O meu pai, desde os 13 anos, já ia para a rádio com o meu avô, e eu... Desde muito pequenininha, assim, quando eu cheguei aqui no teu estúdio, que é muito bonito, por sinal, eu vi as coisas antigas ali, tipo, né, fone de ouvido antigão, isso faz muito parte da minha vida, assim, né, de ter realmente crescido sempre num ambiente de comunicação, né, e consequentemente também muita cultura, né, então... As minhas avós, tanto materna quanto paterna, as duas professoras, né? A minha mãe também professora, né? Então tive a sorte de ser criada num ambiente muito, muito favorável para comunicar, né? E aí, mas na verdade o meu grande amor, assim, meu grande desejo na juventude sempre foi fazer teatro, né? Mas a gente bem sabe que a área de artes cênicas não é a que melhor remunera, né, no nosso país, né? Eu me lembro que quando eu falei pra minha mãe, eu falei, eu quero fazer teatro, vou pra URGS fazer teatro, né? Ela, meu Deus, o que tu vai fazer? Tu vai, né, se vestir de estátua na Praça da Alfândega, né? E aí eu pensei, tá, vou mesmo, né? E daí, né? Tudo certo. Então... E aí eu fui, infelizmente ou felizmente, né, não passei naquela época, que faz tempo. Os vestibulares, então, para artes cênicas realmente só tinham em universidades federais, Santa Maria e Porto Alegre, e sempre tinha um teste de aptidão. Então eu passava nos testes de aptidão, né, porque comunicador e tal, mas no vestibular não era tão boa, né. E aí acabei não passando e meu pai falou pra mim, eu não vou pagar cursinho pra ti, bem capaz, né? Pode escolher outra faculdade e fica aqui em Lajeado e te aquieta, né? E naquela época a Univates estava começando com os cursos e aí tinha o curso de jornalismo, então, né? Eu acho que eu fiz parte de uma das primeiras turmas, talvez a segunda, sei lá, né? E comecei o curso, mas comecei o curso com o intuito de novo, tentar artes cênicas, né? E aí eu me apaixonei pelo jornalismo, assim, né? Porque também tava muito dentro de mim, né? E acabou florescendo, assim, esse amor, né? Pelo jornalismo. Mas eu também permaneci muito dentro das artes cênicas porque eu
continuei fazendo aulas de teatro, continuei, né, atuando, assim, porque eu acho que quando eu comecei a faculdade, eu já logo me inseri muito, assim, na parte da televisão. Tinha uma disciplina na época que era uma parceria com a Emater. Legal. E aí, as câmeras, Miriam, elas eram gigantescas, né? Tipo, 17, talvez muitos de vocês não vão saber, né? Enfim, tu não deve saber o que é uma 17, é um trambolho, né? Gigantesco. E aí, naquela época, a gente gravava com isso, era fita, botava, né, pra editar, então era tudo ainda muito analógico, né? E eu sempre na parte da TV, mas claro que essa questão do teatro sempre contribuiu muito, assim, né? Então, eu sempre continuei fazendo teatro, depois fiz parte também do grupo de teatro da Univates, que era um grupo voluntário, com o Pablo Capalonga, que é um grande profissional das artes aqui da região também, né? Então, por mais que eu não tenha seguido isso como profissão, sempre esteve muito presente na minha profissão, né? Sim. E como eu fiz magistério também, eu acabei dando aula, então eu fui prof também de teatro, né? Por um tempo, em Arroio do Meio. Mas a minha trajetória, assim, comecei na TV, na verdade eu comecei na Univates, logo que eu comecei a estudar jornalismo, assim, tinha uma parte do setor de marketing que chamava Na Estrada. Uau. Então olha que engraçado, né, pensar assim numa comunicação ainda analógica, né, para divulgar a instituição nós visitávamos turmas de 2º e 3º ano por toda a região, levávamos caderno de presente, né, a comunicação realmente na veia, assim, né. E como é legal de olhar para trás, como evoluiu, né? Muito, Nossa. muito, né. Então, o funil de vendas era presencial, assim, né? O nosso funil era presencial, a gente pegava e enchia o carro. Na época, na estrada, era um pessoal, assim, que era muito engajado, assim, né? Tinha que ser um time também muito comunicativo para encantar o aluno. Então, a gente enchia os auditórios da escola e falava sobre a instituição. Daí falava sobre os cursos, mas né? Eu falava me lembro sobre as áreas. disso. Tinha Sério? no Érico Veríssimo, foi feito assim. Eu fui no Érico também. Foi feito muitas ações Que legal. para levar para a Univates. Com certeza. Assim, eu sou nova, mas também não sou tão nova. O rosto engana. A tecnologia também nos ajudou nesse sentido. Então, mas é muito legal de olhar pra trás, assim, como mudou muito, né? Nossa, muito. É verdade. E eu fico muito feliz, assim, por ter participado desse processo, né? E poder ter vivenciado isso, assim, dessas grandes mudanças, né? Que nos últimos anos foram todas muito robustas, assim, né? Tipo, veio a internet, né? Tanta troca, assim, né? A comunicação também, antes que a gente vivia numa comunicação muito focada, né? A gente tinha poucos canais, né? A gente tinha TV e rádio, e hoje a gente tem infinitos, né? Então, a comunicação que era super focada, todo mundo ligava a TV, sentava para ver o Jornal Nacional, né? Na minha família era assim, imagino que tu também, sei lá, né? Pensar em TV aberta, ou pensar até no próprio rádio, né? E isso é muito legal também na história da Benoit, assim, né? Porque essa comunicação que era focada, ela era muito assertiva, né? Então, tu antigamente comunicava pensando numa estratégia, bom, se eu fizer isso, vai dar certo, né? Tipo assim, se eu botar no intervalo do Fantástico, eu vou ter retorno, né? E hoje não é mais assim, né, Miriam? Então, assim, embora a TV aberta tenha uma relevância, e hoje é a mídia mais cara, assim, né, que a gente tem ainda é a mais cara, e muito efetiva, obviamente, porque é uma mídia de massa e tal, a rádio também, a gente tem outras alternativas, né? Então, a comunicação que era focada, ela passou a ser distribuída, né? Então, e aí vem um ponto de se adaptar. Total. Estratégias, comunicação, o medo de encarar as câmeras. Sim, e isso que tu falou do medo de encarar as câmeras é muito interessante, porque todo mundo se tornou protagonista, né? A gente é protagonista da nossa própria história, a gente é protagonista da história do outro, né? Nós duas estamos aqui sentadas, falando num podcast, que também é um dos canais mais maravilhosos que tem, assim, né? Eu acho que também, assim, o podcast... Eu sou uma pessoa que eu consumo muito podcast, né? Principalmente de questões mais relacionadas à psicologia, assim, né? Não tanto de comunicação. Porque eu já vivo muito comunicação, então eu preciso primeiro tratar o meu interior para poder comunicar.
Maravilhoso. Ai. Tem um podcast que eu amo, que é Vibes em Análise. Te recomendo, é muito legal. É bacana, assim, né? São dois terapeutas falando, assim, e é muito legal. E esse formato, por exemplo, aqui da gente falando, que é muito mais para ser ouvido, mas também estamos sendo gravados. Aqui tem 3 câmeras chiquíssimas me gravando, né? E de novo, assim, esse formato, assim, de nós duas podermos trocar nossas histórias, os nossos protagonismos, né? E aí também inspirar outras pessoas. Tipo assim, não faço ideia de quem vai nos ouvir aqui, né? De quem vai acompanhar, de quem não vai. Sim. E às vezes aquela pessoa mais aleatória que tu nem imagina que possa, daqui a pouco, ser impactado por aquele canal acaba sendo, né? Porque, de novo, a gente tem muitas fórmulas, muitas estratégias, mas elas não são engessadas e nem prontas, né? Então, eu acredito muito nessa vivência contínua e constante de comunicar e se adaptar, porque o cliente, ele não se comporta mais de um jeito ou de outro. Perfeito. O cliente, ele tem um comportamento cada vez mais não linear, né? Ele vai na loja e ao mesmo tempo que ele vai na loja, ele já tá com o celular olhando outra loja, né? E pesquisando o preço. E aí tem aquele que pega o folheto, né? E leva o folhetinho pra loja embaixo do braço, né? Então, assim, esse comportamento... E esse cliente que pega o folhetinho e bota ele debaixo do braço e vai na loja hoje, na próxima semana, ele pode comprar online, né? Não tem mais, a gente não tem mais tanta certeza se esse comportamento realmente é efetivo ou não. Por isso que essa comunicação distribuída ela é tão desafiadora. Sim. Né? E entender exatamente o que tu traz. Que cada ponta o cliente ele vai se conectar contigo, mas ele vai se conectar de uma forma. Uhum. Podcast é um conteúdo um pouco mais longo, então a pessoa vai estar ali te ouvindo, vai estar prestando atenção. Agora, não dá pra fazer esse mesmo formato lá pro Instagram, porque a pessoa simplesmente vai próximo. Sim, adeus. Nossa, Exato. 5 minutos, tchau, obrigado. Exato. Então, a gente precisa também se adaptar, né? Porque cada formato exige um tipo de comunicação. Com certeza. E se a gente não tá atento, perde o cliente nessa jornada. Com E certeza. aí, já pegando esse gancho que tu traz, né? Do folheto e tudo mais. Como ser relevante para o cliente pensando nessa jornada de compra dele, né? Podemos até trazer o case ali da Benoit, né? Uhum. Porque ela tem um e-commerce, mas ela tem lojas, Uhum. e ela tem clientes que ouviam rádio, assistiam TV. E ainda ouvem, né? E ainda Exato. assistem, né? Como pensar em ser relevante em toda essa jornada que se tem agora? Eu penso que ser relevante é primordial hoje para as marcas, né? Ser relevante diz muito mais respeito a como tu te posiciona verdadeiramente, veja bem, verdadeiramente como empresa, porque não existe mais esconder, né? Tipo, dizer, eu sou uma empresa super responsável e na verdade eu não sou, né? Então eu acho que essa relevância, ela é uma raiz, né? Então a relevância, ela vem desse formato de como tu pensa realmente a tua empresa. E comunicar isso acaba sendo uma consequência, né? Sim. Eu acho que é muito complicado esse caminho inverso, né? Eu não posso hoje aqui chegar e dizer pra ti, Miriam, enfim, vai lá na Benoit, porque tu vai encontrar móveis exatamente de acordo com o que tu imagina para tua casa e, né, tu vai ter uma curadoria específica, nós vamos te ajudar, nós vamos... Sei lá, tô inventando aqui, tá? Mas tipo assim, nós vamos ir lá, traz uma foto da tua casa pra gente ver qual é a medida. Isso não vai acontecer, né? Eu trabalho com varejo, que tem sim, a Benoit tem um diferencial muito grande, muito maravilhoso de atendimento, de serviço, de possibilidade, de flexibilidade de pagamento, né? Mas eu não tenho uma curadoria, por exemplo, para escolher os móveis pro teu quarto, né? Eu vou ter um vendedor super capacitado, né? Que vai conhecer do produto, vai saber falar sobre ele, mas não é um móvel sob medida, por exemplo, né? Então, acho que parte-se muito disso, assim, né? Acho que essa relevância, ela vem muito, assim, dessa forma com a qual a marca realmente comunica quem ela é, né? Então, eu sou uma empresa de varejo, né? Que é para um público CDE.
eu tenho sim uma possibilidade maravilhosa de te oferecer produtos muito bons, mas não é um produto com acabamento perfeito e maravilhoso. Então, eu não posso comunicar para um público A ou AA, né? Sendo que o meu produto é B. Exato. Mais ou menos isso, né? Então, temos que ter consciência disso também, Isso é muito importante. De quem é o nosso cliente e como é a melhor forma de atingir ele, né? Isso, exato. Porque às vezes o que mais acontece, assim... Ok, atendemos o público C, um exemplo, né? Mas aqui no digital, eu tô vendo que a fulana lá tá se posicionando assim. Então, também preciso manter essa mesma linha de posicionamento, senão o meu cliente não vai comprar de mim. E, na verdade, tu tá tentando conversar com um público que não é teu. Exato. Vai tá... Aí, quando a gente entra ali pro viés de tráfego, né? Vai estar investindo, não vai ter retorno nenhum, porque aquele público não se conecta com a marca. Exato. Então, a gente tem que ter essa clareza, consciência de que, ok, sou esse público, então eu tenho que trazer pro digital essa mesma... O que eu estou falando lá no físico aqui também, Isso. E pensando em todos os canais, a mesma comunicação. Eu acredito, Gabi, que o maior erro acontece quando tu quer ser uma coisa e tu tá comunicando outra. Total. Aí fica uma poluição, ninguém mais sabe o que é. Total. E porta pra dentro do negócio também, né? Gera um conflito daí, né? Sim, com certeza, porque daí o próprio público interno já não sabe quem tu é enquanto marca, né? Então, a gente falava aqui nos bastidores antes, né, de outras marcas, né, e falava também contigo ali sobre a minha experiência de ser cerimonialista, por vezes estar circulando realmente em outros lugares, né? Claro que a minha atividade principal hoje é realmente na Lojas Benoit, por consequência o Lajeado Shopping, que é do mesmo grupo, né? Mas outras marcas também, né? Se eu não cuidar da minha raiz, né? Se eu não tiver muito consciente de quem eu sou e de onde eu quero chegar, né? Não que isso seja engessado também, né? Porque eu acho que as marcas, elas também podem e devem, né, olhar para o seu momento e compreender que, por vezes, aquele posicionamento não está funcionando. Então, bom, a gente foi assim até agora. E isso, assim, para uma marca nós caminhamos para 55 anos de Benoit. Né? É muito tempo. Para uma marca, assim, que tem, por exemplo, pessoas com 30, 40 anos de empresa lá dentro, né? E assim, bom, não, mas sempre funcionou assim, né? Funcionou assim, mas agora não funciona mais. Né? Então, a gente precisa realmente se olhar, né? Funcionava assim? Era realmente só o físico, né? Era só o offline, né? Era só, enfim, a mídia off, né? Não era tanto a mídia digital, digamos assim. Sim, mas agora mudou. E deve ser uma cultura, inclusive, né? Muito. E as pessoas... hoje, Miriam, nós estamos caminhando para 300 lojas, né? Faltam bem pouquinhas, né? Na verdade, terminaremos o ano com 300 lojas na Benoit, né? E nós temos um desafio muito gostoso, assim, né? Que as lojas todas são próprias, não é um sistema de franquia, né? Mas os gestores das lojas, os gerentes, eles são pessoas muito protagonistas das suas lojas, né? Então, nós temos lojas... em diferentes cidades, de diferentes formatos, né, diferentes número de habitantes, população, enfim, né, hábito, consumo, né, um monte de coisa, assim, né, muitas delas localizadas bem no interior, né, e eu realmente me preocupo muito em como esse gerente, né, está se posicionando, porque eu posso fazer um anúncio enquanto rede, enquanto marca, e vai valer para as 300 lojas, né, esse posicionamento da Benoit, que é uma empresa familiar, uma empresa coração, né? Que tem o crediário próprio, que tem a condição, que vai te proporcionar, porque faço a vida bem melhor, né? Porque te proporciona o acesso, mesmo que naquele momento isso não tenha, né? Eu agora, por exemplo, estou com o primeiro pagamento para janeiro, maravilhoso, né? Então, quebrou minha TV, eu preciso de uma TV agora, mas eu não tenho grana, eu vou na Benoit, né? Então... Por mais que eu tenha essa preocupação muito grande com a marca e com o posicionamento da marca, eu preciso também ter uma preocupação com o meu gerente que está lá na ponta da loja, né? Porque eu faço um anúncio maravilhoso, a pessoa é impactada, compra no e-commerce e vai retirar na minha loja, né? Se eu não tenho um gerente com uma consciência muito grande de que aquele cliente precisa
se manter com a imagem que teve no anúncio lá na loja, eu tô ferrado, né? Porque esse ponto de comunicação é um dos mais importantes, é o aqui, olho no olho. E é o mais desafiador. Né? É o carinho, sim, é o mais, porque pessoas são desafiadoras, né? Eu e tu aqui, a gente tá linda, chiquíssima, né, e tal, deveria ter vindo mais arrumada, inclusive, mas num podcast falando, né, elegantes, nós não vamos nos ofender, mas cada uma de nós aqui tem a sua carga emocional, tem, né? Então, sempre, inclusive no online, tudo é sobre pessoas. Sim. O Instagram, uma colega de trabalho minha, eu aprendi isso com ela. Num treinamento, né? Ela falou, o Instagram, gente, vamos lá, é de pessoas para pessoas. Exato. Né? Então, como eu vou fazer um vídeo, né? Como eu vou dizer pro meu gestor, faça vídeos, né? Enfim, conversa com as pessoas e tal. Aí ele vai parar lá na frente do vídeo, vai fazer um texto, né? Só que daí quando o cliente vai ser impactado pelo vídeo dele, quando o cliente chegar na loja, ele vai ser outra pessoa, né? Então, aquilo naturalmente, Miriam, já vai afastar a pessoa, né? Então, assim, essa comunicação, ela precisa ser 360 em todos os canais, assim, né? Ela precisa ser a mesma, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aquela peculiaridade daquela minha região, né? De também entender, enquanto gestora de uma marca grande, saber ouvir todas as lojas, as suas peculiaridades, né? Olhar para elas e desafiá-los a saberem realmente qual que é a melhor forma de comunicar, né? Se eu tenho uma loja lá ali em Conventos, eu tenho uma loja na CIS Brasil em Porto Alegre, quem é esse cliente que está entrando? Ele não é igual, né? Lá em Porto Alegre, se eu vou fazer um anúncio, eu vou pagar caro esse clique, porque eu vou estar competindo com muita gente, né? Em diversos termos, mas aqui, se eu fizer um anúncio, ele por vezes até nem vai chegar em ninguém, né? Melhor eu realmente pensar na rádio comunitária que tá ali, né? De Conventos, né? Ou daqui a pouco pensar no evento da comunidade, né? Enfim, pensar realmente quem é esse público, como ele se comporta, né? Quem realmente está entrando na minha loja. Porque quando a gente entende quem é o nosso cliente, a gente ganha muitos pontos, Miriam. Conhecer o cliente é muito mais importante do que ser criativo. Perfeito. Né? Eu vou entrar numa trend. Nossa, que vídeo lindo! Tive 10 mil visualizações. Quem é teu cliente, né? É aquela pessoa que tá entre os 10 mil, assim, né? É a pessoa que vai achar legal, é a pessoa que vai dizer, meu Deus, que babaquice, eu odiei, né? Então, tem um pouco isso, né? É legal de te ouvindo aqui, a gente vai aprendendo muito. E pensando, né, em toda a estrutura, praticamente 300 lojas, então até o final do ano, perfeitamente bem colocado, o que funciona numa região não funciona na outra. Total. A gente precisa avaliar, ter muita atenção nisso, né? E dentro desse cenário todo, né, de pensar estrategicamente, é um desafio também. Muito, porque ninguém é dono da verdade, né? Eu tenho ali, nós somos um time do setor de marketing da Benoit, nós somos um time de 12 pessoas, né? Todos muito diferentes um do outro, né? A gente se adora, eu acho que essa é a primeira questão. Um beijo pra vocês, eu amo vocês. Eles vão assistir, com certeza. Mas nós temos também idades diferentes, referências diferentes, né? E só isso já é super desafiador. E não somos donos da verdade. A gente precisa sempre aprender um com o outro, né? Eu tenho muito a aprender contigo, assim como tu tem muito a aprender comigo. E uma das coisas que eu falo muito para os nossos gerentes quando a gente faz treinamento de marketing, de rede social, para torná-los protagonistas das suas lojas, assim, né? Não vai sempre ser, eu amo fazer vídeo. Tipo assim, a maioria é a Gabriela, nossa, eu odeio, eu nem sei mexer no Instagram. Lá vem a Gabriela de novo. Sabe? Isso aqui, poxa, me deixa quieto, né? E por vezes a gente diz, não, beleza. Se tu realmente não consegue, não tem essa familiaridade, com certeza alguém na loja vai gostar disso, né? Porque é mais jovem, ou porque tem mais familiaridade, enfim, e essa abertura é super importante. Mas uma das coisas que eu falo muito é assim, eu gosto muito dessa frase, nem sei de onde eu tirei, mas foi de um livro, tá? Há muito tempo atrás também, quando eu fiz pós-graduação, o nome da pós-graduação era Jornalismo e Mídias Digitais. Tipo assim, né? Acho que nem existia Instagram, tá? Mas já existia Facebook. Quando eu fiz essa pós, eu li em algum momento, né, que
imagina, né, sei lá eu quanto tempo atrás, mas a frase é assim, nunca mais me esqueci. Não é o digital que vai matar o tradicional. Porque naquela época, assim, o jornal vai acabar, tá tudo fechando, revista não vai mais existir, ninguém mais vai dar bola pro impresso. E, inclusive, num evento que eu fui recentemente de uma marca de imóveis bem grande, eu encontrei uma jornalista da Casa e Jardim. E ela me disse assim, Gabi, os nossos assinantes são todos físicos. A gente tem ali o acesso online, mas a gente permanece com a revista impressa muito forte, né? Uau. Então, assim, e eu fiquei em choque, né? Pensei, gente, né? E eu lá, sei lá, 10, 15 anos atrás, pensando que o digital ia matar o tradicional. E não é isso. Mas olha que interessante essa frase. Não é o digital que vai matar o tradicional, mas a tua forma antiga de pensar e fazer vai e pode sim matar o teu negócio. Porque é isso, se eu não identifico que eu preciso me atualizar, se eu não me abro para isso, eu posso sim morrer na praia, né? Então, o que aconteceu? O físico, ele se adaptou ao digital, né? E o digital também se adaptou ao físico. A gente vê grandes marcas, né? Movimentos aí de Amazon abrindo loja física, né? Enfim, houve sim um movimento muito grande disso, né? Das marcas, por mais que sejam online, ou, né, Magalu, vamos pensar, o maior faturamento ainda é online, mas abriu loja física por tudo quanto foi lugar, né? Eu tenho a visão, isso é legal que tu traz na conversa, porque, por exemplo, o Mercado Livre, Magalu, né, grandes marketplaces, que o foco deles está ali, mas eu também percebo que eles abrem muitos pontos físicos, Claro. Justamente para facilitar até a entrega, né? Claro, com certeza. Porque aí tu tem o estoque naquela loja ali, tu consegue ser mais ágil pro teu cliente, ele vai ter uma experiência mais positiva, porque tem uma grande sacada também nesse sentido de que quem compra online quer rápido. Claro, com Ninguém certeza. quer ficar esperando 14, 7 dias a compra, né? Exato, e aí, exato. tendo os pontos físicos, tu consegue dar uma baita de uma acelerada nesse aspecto. E aí vem a parte do físico que tu comentou antes, né? O cliente ia lá com o folheto na loja, daí agora ele vai, compara. Vai até hoje. Então, a gente também tem que olhar para essa jornada de compra, que ela é muito importante, e tá conversando. E a questão dos gerentes, isso é um desafio. Muito, Porque muito. hoje, pelo que eu entendi, vocês têm uma comunicação macro da Benoit, mas as lojas em si, os gerentes gravam nos seus próprios Instagrams? Sim, a gente tem, faz mais ou menos uns 3 anos que a gente implementou o projeto de rede social por loja, né? Eu fui a primeira que foi contra, né? Falei, vocês estão malucos? Falei, vocês vão dar um Instagram na mão do gerente? Não tem como, né? É inviável, a gente não vai conseguir cuidar disso. A gente não tem perna, né? Eu acho que sempre quando... Porque a Benoit hoje não tem nenhuma agência que atende a Benoit, né? A Benoit é uma comunicação realmente interna, uma house, é um marketing ali dentro, né? Claro, nós temos muitos fornecedores e tudo mais, mas nós resolvemos realmente tudo internamente, né? Então, é um desafio também, né? Assim, o volume é muito grande, tanto de material físico quanto de material online, né? É muita coisa, é uma rede grande, né? De grande responsabilidade, tudo é grande, né? Não vou imprimir uma coisa, é tudo, né? É milhar, é tudo muito grande, a distribuição, né? Enfim. E aí isso era mais uma tarefa para o gestor lá na ponta da loja, né? Que já tinha que gerir, que já tinha que vender, que tinha que cumprir meta e ainda tem que ter um Instagram, né? Mas quando a gente começou a implementar o projeto, a gente começou com 50 lojas, né? Claro, muito ciente dos prós e dos contras, e aí entra aquilo que eu falei pra ti no início, a gente precisa entender que a gente tem que testar. Testar, cara. Pode não dar certo. O online é bom porque daí tu pode ir lá, apagar, deletar e tudo certo, entendeu? Às vezes acontece, né? Deu uma merda aqui, né? Desculpa o palavrão, mas tipo assim, cara, não vai ter como reverter. Por mais que tu apague, continua na memória lá das pessoas, né? Porque pra um deslize é rápido, né? E pra construir, né, a imagem positiva são anos, né? Agora, pra destruir é um instante. Mas assim, a gente teve muito, e tem até hoje, né? Assim, esse desafio de treiná-los, porque
comunicação também é cultura, né, Miriam? Eu não posso, assim, achar que num passe de mágica eu vou tornar todo mundo comunicador e todo mundo vai ser vendedor online, todo mundo vai gravar vídeo e o meu vendedor vai ser super articulado na frente da câmera. Isso não vai acontecer, né? Tem os dois lados, que é uma linha muito tênue, eu acredito, né? Porque, assim, o gerente ou quem comunica bem na loja vai pra frente, vai gerar mais venda, vai gerar mais reconhecimento, principalmente local. Ah, tu viu fulano lá, tem tal promoção. Sim, sim. E realmente, o desafio é incentivá-los a fazer, a ter a constância de mandar o material, seguir as premissas da marca, né? As diretrizes. Eles não seguem. Eles não seguem, mas eles estão vendendo, né? E aí, a linha tênue é que, às vezes, pode gerar um ruído muito grande para a marca. Sim, muito. E acontece muito. Imagem ali do acontece muito. Acontece muito, mas eu também entendo que o cliente também já é um cliente com muito mais acesso, né? Se a gente for pensar no cliente de anos atrás, tinha ali, né, pouco acesso. As pessoas, de forma geral, né, acho que têm mais acesso e também já compreendem um pouco essa caminhada, né? Que uma coisa é o gestor da loja ali de Estrela, ou lá em Santa Catarina, Paraná, né? Pato Branco, né? Sei lá, Guarapuava, né? Que também é um outro público, né? E tal. Ele entende que esse é o gerente daquela loja, mas ele também sabe que existe uma marca por trás, né? Então, a gente se preocupa, sim, e muito com essa imagem, mas a gente também está preocupado em ser verdadeiro, né? Então, de novo, né? De pessoas para pessoas, né? Então, eu também não posso ter uma marca tão rígida a ponto de polir tanto o meu gestor, o meu gerente lá da loja, ou o vendedor que seja, a ponto de desmotivá-lo, né? Então, existe muito isso também. Não que a gente não tenha... vai mais fazer o material. Isso, não, de forma nenhuma, assim, ai, Gabi, deixa o gerente fazer o que quiser, né? A gente já teve caso, assim, que a gente considerou grave, né? Acontece muito, usa a marca antiga, a gente já renovou a marca não tem mais as listras embaixo, né? Acontece muito de usar ainda antiga, né? Até, por vezes, né, contrata uma rádio, faz uma parceria num evento, e aí a pessoa vai lá, ao invés do gestor mandar a marca correta com o manual, né, com todo o brand book, ele deixa a pessoa, e a pessoa vai lá e digita no Google e pega a marca antiga. Acontece, né? Então tem coisa que a gente beleza, vamos, fecha o olho pra isso aqui, tá tudo certo. Deu certo o evento, performou bem, tá ok. Agora pro próximo, e a gente não vai conseguir controlar tudo e cuidar de tudo. A gente vai priorizar, sim, uma comunicação uníssona, a gente vai priorizar e treinar as nossas pessoas para que elas entendam e para que elas se insiram cada vez mais no que é a marca, mas a gente também vai deixar a pessoa ter o seu protagonismo, né? Então, eu vou ter gerente que vai falar de um jeito, eu vou ter gerente que vai falar de outro, né? Enfim, é um desafio, sim, muito grande, né? Não que a gente feche o olho, né? Porque já aconteceu assim, poxa, vamos lá, a gente vai precisar que tu exclua esse material, porque tá destoando muito do que a gente pensa, né? É legal, pensa comigo, né? Não dizer, meu Deus, apaga isso, que horror. Daí a pessoa, poxa, a pessoa não vai mais gravar vídeo, entende? Então a gente, de novo, de pessoas para pessoas, eu preciso entender porque quando ele gravou, ele tava super empolgado para fazer aquilo, né? Então eu vou só ir lá e dizer, não, tá horrível. Não, eu preciso entender por que ele fez, eu preciso entender qual é a cidade dele, quem é o cliente. Sabe, né? Que eu atendo a Zé Pneus, que é uma linha bem próxima da Benoit. E tinha essa questão das redes sociais individualizadas. Uhum. Algumas lojas funcionavam muito bem. Claro. E as outras muito mal. Exato. Fechou tudo. Voltou lá pro perfil, só tem um agora, que atende toda... E aí, o que a gente fez? Com o tráfego... Pega os gerentes ou os vendedores que se comunicam melhor. Ótimo, e aí distribui regionalmente. Isso aí, né? E aí tu consegue fazer uma curadoria, ele vê como é que tá aquele material, se tá ok, se não tá ok. Então a gente, né? e tem a questão que eles são representantes da Goodyear, né? E a Goodyear é muito exigente. Rígida, então, entendi. Essa flexibilidade que tu tens... Por vezes a gente não consegue ter.
Compreendo. Porque se viu, inclusive na fala, se a Goodyear, ela entende que não dá para falar segurança, porque existem a questão do motorista, da via que a pessoa está trafegando. E aí muitos, mas por que eu não posso falar segurança? Então é todo esse jogo de cintura, né? Eu trabalho em parceria com o marketing, né, da Zé, e ir lá explicar o porquê, né? E que realmente a Goodyear, ela olha, não é implicância, ela faz isso. Que exagero. Exato. Tem que cuidar, se filma ali o espaço, Sim. se o mecânico tá aparecendo, ele tá usando EPIs, porque isso também é uma coisa que precisa. Então a gente foi polindo, e de todas as lojas que eles têm, dá pra dizer que 50% anda bem. 50% não anda bem. E aí ele precisa muito do esforço de tu ir lá, Sim. comunicar. E por vezes não tem braço, né? Exato. Realmente não tem É como. o que mais pega, assim. Porque... E quando a gente olha para o interior, Gabi, é engajado. Compra a ideia, tu faz reunião de alinhamento. Sim. Nossa, é incrível isso. Agora eu vejo que como muda, né? Porque na região metropolitana não difícil, é assim. né? Nossa, não é assim. Tu tem que ir lá, e tem que ir lá realmente para filmar. Porque se tu pede pra vir, vem umas coisas que destoam muito do que deve ser. É complicado. Eu choro no banho, tá? Às vezes eu choro. Eu brinco com a galera, às vezes a galera vai tipo, poxa, né? Mandamos toda a comunicação, tudo que a gente ia trabalhar nesse mês aí. Olha o que essa loja fez no Canva. Daí a gente quer morrer, né? Porque, enfim, vamos lá, gente. Vamos lá. Pega o telefone, é trabalhoso. E por vezes realmente não há... Né? E assim, de novo, né, Miriam? Hoje funciona assim, né? Amanhã não sei. Até porque a gente também é muito refém do meta, né? Assim, quando vai pensar em Insta, em Face e tal, a gente é refém ali da métrica, do robô, né? Hoje a gente tem a Benoit, pelo tamanho, assim, tem uma equipe do Google, por exemplo, que nos atende, que conversa conosco semanalmente, mas no Meta a gente tem, mas assim, cada semana uma pessoa diferente, e aí não consegue resolver nada, né? Então, assim, e o próprio Meta também tem essa questão de, tipo assim, não querer muito que cada loja tenha, né, o seu Instagram, assim. Então, meio que boicota, assim, a gente faz um material... Se ele começa a ser publicado por muitas lojas, ele entrega cada vez menos, porque daí o robô entende que não, mas peraí, isso aqui já foi para esse Instagram e para aquele, né? Então, hoje a gente tem visto os resultados positivos são muito maiores do que os negativos, né? Porque eu tô falando de venda, tô falando de varejo, tô falando do instantâneo, que se hoje eu consigo um preço muito bom para aquela geladeira, amanhã eu não consigo mais. Então, a rede social me ajuda muito nisso e ajuda o meu gerente muito nisso, e a gente vê muito resultado, mesmo assim, ó, publicou um negócio, a rede engajou com aquilo, vende, né, muito. Mas também a gente precisa entender que está assim neste momento, amanhã eu não sei, né, amanhã pode ser que daqui a pouco o negativo seja maior do que o positivo, e aí a gente vai se reposicionar, né, não vai deixar o digital nos matar, né, vai realmente se adaptar e seguir, enfim, né, acho que não, bem como tu disse ali, né, na tua experiência, a gente teve que realmente cortar, né, não sei se daqui pra frente, né, daqui a um tempo realmente, não tá mais negativo do que positivo, aí a gente muda o barco, né, troca, vê, né, revê, e tem analisa. Que ter a questão da resiliência da gente, porque quem tava funcionando muito bem ficou pé da vida. Mas a gente precisa... Aí entra uma outra parte, que às vezes não é tão do marketing, mas a gente acaba tendo que fazer. Administrativa. E é a cultura, né? Cultura. Somos um grupo, não somos só um. Não é tu que vai decidir, né? Tipo... Então, realmente, são desafios, né, de trabalhar com grandes marcas. Mas é legal a experiência que se tem, assim, principalmente com pessoas. Sim. E é incrível isso. Tu pode fazer uma campanha no Sul, eu brinco que são mini estados dentro do próprio Rio Grande do Sul. Total. Porque lá na fronteira é uma comunicação. Sim. Inclusive o jeito deles se vestirem. Tudo. Agora, na Semana do Gaúcho, a gente fez uma brincadeira, ele subiu em cima do cavalo pra fazer ônibus. Amei! Eu já tive gestor que levou o porco pra dentro da loja, bem tranquilo. E performou de um jeito lá. Só que esse material não dá pra usar em Porto Alegre.
Então, é engraçado isso quando a gente começa a olhar, né? Que tem as peculiaridades. Sim, E total. no tom da voz também muda, né? Claro. Pega lá Rio Grande, né? É um sotaque diferente. Vai lá pra Serra pra te ver. Totalmente diferente. Com certeza, com certeza. Por isso que a gente acredita muito nisso também, né? Claro que tem que entender que é uma marca grande, que vai ter ali, né? Por vezes, quando a gente vê posicionamento de grandes marcas, a gente tem aquela coisa ali, né? Que por mais que, eu não tenha sotaque, cara, tu sabe que é uma atriz, tu sabe que é um negócio ali contratado, exato, né? Enfim, tem que ter, assim, isso, né? Mas essa proximidade, eu acho que ela é cada vez mais real, assim, dentro do marketing. E uma coisa que tu falou ali, quando falava, pensando assim, né? De novo, sobre, não vai mais ter rede social. Digamos, se hoje eu chegar lá e dizer, pessoal, acabou rede social por loja. Meu Deus, né? Tem isso assim, não, como assim, né? E tal, tem aquela coisa que, por vezes, é uma empresa, né? Então, cara, é de cima, eu não tenho esse poder aqui, sabe? Né? É de baixo pra cima, faz parte, né? Por mais que a empresa trabalhe de forma muito linear e tudo mais, existe uma decisão de uma direção, que, enfim, né? Que é aquilo, mas dentro da nossa área, todo mundo é super entendido, sabe? Então, tipo assim, todo mundo sente super à vontade pra dizer, não gostei dessa cor, não gostei, mas essa cor não contrasta com essa outra que tu quer colocar, né? Então, é muito mais desafiador pra gente que tá nessa área onde todo mundo meio que é protagonista, assim, pode dar pitaco, né? Eu queria deixar todo esse pedaço da minha fala que vai dar 3 minutos, mas aí tu vai dizer pra pessoa, mas meu bem, né, vamos lá, se a gente quer que performe mais, tem que ter 40 segundos. Mas eu quero deixar 3, daí tu, cara... Né? Então, a pessoa... Eu brincava na Univates muito no setor de marketing, quando a gente apresentava as campanhas de vestibulares, né? E todo mundo falava sobre tudo e dava pitaco, e que bom, legal, porque eu acho que a gente tem que ouvir isso. Sim, depois eu quero falar uma coisa também muito interessante sobre isso. Não tô dizendo que quem tá vivenciando o negócio não possa falar, pelo contrário, eu acho que é feito em conjunto, mas quem trabalha com marketing tem essa expertise sabe o que tá fazendo, né? Porque tá vivenciando aquilo, né? E eu brincava lá na Univates, eu dizia, gente, só um pouquinho, ninguém vai se meter aqui na ração dos peixes do laguinho, porque se a bióloga disser que é aquela ração que é a melhor, vocês vão dizer, ok, agora aqui na minha campanha todo mundo vai dizer, não sei. Não sei, não gostei, né? Então, é uma área realmente que é muito aberta, de novo, porque a comunicação ficou distribuída e todo mundo se tornou protagonista daquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, veja que interessante. A gente, por vezes, está tão envolvido naquela campanha, a gente pensa que aquela ideia vai ser super genial. Eu me lembro de uma campanha que a gente fez para uma determinada marca, e estávamos nós lá ali com os colegas e tudo mais, né? E achando genial, meu Deus, e vamos lá, roteirizamos o vídeo, gravamos, e gravar AVT é uma coisa demorada, né? Pra 4 segundos, às vezes tu passa uma tarde inteira gravando, né? Ainda mais quando tem ator e tudo mais, e é realmente campanha grande. E aí, montamos o VT e, tipo assim, não ficou nada do que a gente tinha imaginado, sabe? E acontece. Tá, beleza, muito. Acontece. Não sei, não era isso, não ficou legal, sabe? Não sei, acho que a gente tá passando a mensagem, né? E aí um colega disse assim, vamos fazer o seguinte, chama o cara ali que tá trocando a lâmpada pra ele olhar o VT, ver se ele entendeu. Sério? Sim, chama ele, vamos só ver o que vai dizer. Tá, sentamos a criatura no computador, botou o fone, 15 segundos de vídeo, pá. Terminou, e aí? Daí ele falou, bem legal, o que tu entendeu? Posso ver de novo? E aí nós, não funcionou, sabe? Não funcionou, tipo, não ficou claro. Então a gente também tem que entender que a gente não vai acertar sempre, sabe? Sim. E também tem esse lado, assim, de tu ter que ouvir o outro. Tu, assim, eu, que trabalhamos com diversas marcas, lá na Branco também, a gente se vê muito, assim, hoje não quem está à frente da Branco é o Matheus ali, né, a Ale, a Bruna, mas eu vejo muito eles, assim, super empenhados, né, e por vezes até a gente acaba sofrendo, né, poxa, a gente gostou tanto, mas quem tá no negócio tem a expertise do negócio, né, então aquilo, a gente tem que ouvir o outro lado também, né, é importante, né.
Mas o outro lado também tem que nos ouvir. Exato. É um conjunto, assim, né? É um casamento que tem da net. Isso. Um bom casamento. E é bem isso. Nas reuniões de alinhamentos, tem a parte do marketing, que é interno deles, né? Então, eles que fazem todo o alinhamento, a gente ajuda a desenvolver manual, né? O que vai postar, tem que ter um parâmetro ali pra ficar mais bonitinho, né? Legal. Deu muita briga, porque daí não repostavam. Tiraram nosso Instagram, agora não reposta. Enfim. Ai. Mas o que a gente tem feito, então, né? Aí nas reuniões de alinhamento dos anúncios que vai para tráfego, a gente sempre traz a campanha do mês, que é definida pela matriz, né? A gente entende qual que é o conceito dela e tudo mais. E aí, quando tu vai para as regionais, porque são divididos por regionais, né? Diferente da Benoit. E aí, a gente começa a entender o que comunica bem lá naquela regional. Legal. E aí adapta, tipo, aquele pro... Isso aí. Então, coloca todo mundo daquela regional. Lá tem 5 lojas, as 5 vão mandar anúncios. Legal. A gente faz toda a edição ali e joga específico, localizados para aquelas lojas lá. Que bacana. Então, foi a E tem funcionado. Que a gente conseguiu encontrar, assim, né? De deixar todos felizes. Claro, na parte orgânica... Deixar todos felizes, então. É um desafio, né? Mas, pelo menos, eles veem os seus anúncios. Claro, isso já é muito bom, né? Sim, é verdade. Então, a gente consegue ter essa brincadeira, né? E tu tem a veia do teatro. Agora tá explicado os reels lá da Benoit. Da onde tu fez? Viu? Tu não sabia? Isso. Eu gosto muito Benoit, porque, né? Isso também é muito legal, né? Porque o online, ele também é muito, muito interessante, né? E que engraçado, né? Porque o mesmo VT que a gente fez para online, e no online a gente achou, nossa, esse VT vai ser um grande sucesso, e nem foi, né? Tipo assim, foi engraçadinho, legal, mas não foi o que melhor performou, né? Não foi o que... a gente ali trabalha com anúncios também, mas muito de forma orgânica também, né? Muito mesmo, né? Porque já existe um investimento no online bem forte ali no shopping do Google, que também é uma receita mais... assertiva, assim, né? Uma das mais assertivas, né? Tem várias, mas de novo, né? E aí, por exemplo, pra TV, nossa, meu Deus, que legal. Nossa, a gente viu, a gente amou, a gente deu risada, a gente não sei o quê. E aí, né? Então, é isso, né? Entender que, às vezes, tu vai ter uma ideia que tu super acha genial e, na verdade, não é, né? Mas, de novo, né? As pessoas às vezes me falam, nossa, meu Deus, tu faz tudo, tu não sei o quê, né? E isso e aquilo. Quem faz tudo, na verdade, não faz nada, né? Eu acho. E sim, eu acho que uma das coisas que eu aprendi, assim, nesses anos todos comunicando, é que quando a gente faz uma coisa, a gente precisa estar realmente focado e concentrado naquilo, né? Então... pode dar a impressão de que a pessoa está fazendo tudo, né? Mas existe um time por trás, né? Exato. Então, isso também é muito interessante, né? Nós não somos ninguém sem as pessoas, né? A gente precisa das pessoas, né? Para evoluir, para crescer, para executar, sabe? Então, mas voltando, eu fugi totalmente da tua pergunta, né? Se deixar, eu fico falando aqui até amanhã, né? Mas, assim... Teatro é uma coisa que casa muito, assim, né, com comunicação. E é muito legal, né? E também é um formato, assim, de poder também falar várias linguagens. Claro, ali, me fantasiei de vó, me fantasiei de gaúcho, né? E, porque era ali a brasilidade, a gente estava trabalhando isso naquele momento, né? E foi uma coisa legal, mas é porque eu gosto também, né? Eu gosto bastante de ser um personagem, assim. Por isso tu consegue conciliar tão bem a autenticidade e a criatividade. Isso. Que são 2 fatores, dá o branco, né? Eu escuto muito, verdade. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Deu um branco, né? Verdade. Então, tu tem essa dinâmica, nossa, né? Conecta muito mais. Sim, é legal, a gente gosta, sim. Acho que tem dado bons resultados, né? Nesse momento, né? Acho que também é muito isso, né? Tipo... saber entender o momento, né, e tal. E uma das primeiras coisas que tu me perguntou aqui hoje foi, tipo, tua trajetória e tudo mais, né? Eu te falei que eu fui muito feliz de poder ter acompanhado vários movimentos, assim, né, da comunicação. E eu acho que o mais importante realmente, assim, talvez o cerne desse podcast seja a gente nunca
ficar engessado achando que a gente é dono da verdade, né? Da gente poder ter maleabilidade na hora de comunicar, né? É verdade. Isso é muito importante. É verdade. Porque senão a gente se entra numa bolha, não consegue mostrar a verdade e o outro se conecta com a verdade. Isso. E indiferente se tu tá no digital ou se tu tá no presencial, tu vai perceber. Ontem eu fui num evento e a gente observa, né? Nós da comunicação, a gente observa. A gente não quer, a gente observa. E aí tinha que se apresentar lá, os apoiadores, né? E uma delas, eu vi que, assim, sabe aqueles textos chat GPT? Pronto, tipo, decorado, blá, blá, blá. Aí eu fiquei pensando, nossa, se tu tivesse sido tu mesma... teria sido tão melhor, né? Sim. Moça, conectaria muito mais. E, de repente, as pessoas nem se tocaram nisso, né? Mas a gente que tá por trás, eu senti aquela questão, assim... sabe aquela... Da insegurança da fala, né? Que a pessoa por vezes tá meio nervosa, então, né? Então, se solta, seja só você. Falou errado, vai acontecer mesmo. Teve um dia que eu gravei podcast o dia inteiro, me inventei de ir num network na noite. Fui pegar o microfone na mão. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu joguei lá no chat, né? Vou perder a minha autoridade para ver o que ele ia falar. Porque eu me enrolei. Miriam, tu quer um checklist de como melhorar isso? Então a gente tem que ter essa verdade. Tem que ter. Certeza, não se importar tanto com a opinião do outro. Porque assim, as críticas vão sempre ter. Sempre vai ter quem ama e sempre vai ter quem acha ridículo, né? Mas, cara, amando ou odiando, tá comunicando, né? E isso que tu falou, Miriam, sobre a transparência, diz muito respeito ao cliente satisfeito, né? Exato. Eu tô satisfeita porque eu tenho muita verdade, assim, né? Eu tô satisfeito com a Benoit, tô satisfeito, né? Por quê? Porque tem essa transparência, porque tem esse atendimento, porque tem vários fatores, na verdade, né? Que a gente falou aqui bastante. E uma coisa muito forte, assim, é que quando o cliente, ele tá muito satisfeito, ele nem pensa no concorrente, né? Tipo assim, para um cliente muito satisfeito, você não tem concorrentes, entendeu? É verdade. Tu não tem concorrente. O cara tá muito satisfeito, cara, né? Hoje de manhã eu ganhei de 40 anos uma massagem de uma amiga minha, né? E eu pensei, vou fazer uma massagem. Eu fui fazer massagem de manhã. Eu pensei, cara, eu quero muito voltar aqui e fazer massagem de novo com essa criatura, porque a mão dessa criatura é muito boa e tal. E eu saí pensando nisso, né? Para um cliente satisfeito, tipo assim, mas eu nem pensei assim, tipo, mas eu poderia ir em outra clínica, eu poderia experimentar outra. Por vezes vai ter um momento onde eu quero fazer isso, mas quando eu saio muito satisfeito, eu não penso no concorrente. Então, para um cliente muito satisfeito, a gente não tem concorrente, né? Então, claro que essa satisfação, ela nem sempre vai se manter, porque tu tem o desafio da pessoa, do atendente, que vai ser, né, às vezes um escroto lá na loja, tu não vai ter como controlar isso, ou às vezes nem isso, às vezes ele não tá num dia bom, cara, né? Tipo, tu como cliente não tá num dia bom, mas o vendedor também pode não estar num dia bom, né? E essa empatia também às vezes não rola, né? Então, tu é cliente, tu tá numa posição de super destaque, né? Então, a gente é desafiador treinar as nossas pessoas para estarem também emocionalmente preparadas, né? Pra venda, né? E tudo mais. Assim. Então, verdade. E a dinâmica, pensando na Benoit, por exemplo, a pessoa, ela chega lá, ela vê o produto, ela leva para casa. Não é também uma venda tão consultiva, a ponto de tu ter que entender vários projetos, né? Pra botar o móvel ali. Então, também são dinâmicas diferentes. Então, o vendedor precisa estar preparado. Só que aí tem uma questão que às vezes tem um leque muito grande de produtos e ele tem que saber sobre muita coisa. Exato. Então, são os desafios também que a gente precisa olhar para todos esses aspectos. Muito, com e tu certeza. trouxe algo muito bacana, Gabi. Porque sim, a gente sempre pensa em captação, em expansão de leads, né? Mas eu tenho a metodologia Descomplicando o Marketing, o último pilar. A gente fala sobre a questão do relacionamento, né? Porque se tu se relaciona bem com o teu cliente, ele vai te trazer o próximo. E ele vai se fidelizar. É o principal. Então, às vezes, tu tá olhando lá para novas formas de expansão, mas tu tá fazendo a qualificação. Porque é ali que retém, na verdade, né? Total. O seu Antenor Benoit, que foi o fundador da Benoit há 55 anos atrás, ele começou a Benoit, ele vendia rádio, então,
Na verdade, ele ia consertar rádios, né? Assim, pelo interior. Ele ia primeiro de cavalo, depois de bicicleta. E ele ia consertar rádios, né? Daí um dia ele me contou, ele falou, Gabi, a gente ficava lá, às vezes, na casa da pessoa 2, 3 dias, até fazer o rádio pegar. Uau. Porque o sinal era difícil, né? Várias coisas. E aí, quando ele falou isso, eu pensei, cara, desde sempre esse negócio surgiu realmente pensando na pessoa. Então, não é produto todo mundo tem. Mas o que tu tá fazendo com esse produto não é todo mundo que tem, entende? Esse ficar na casa do cliente até pegar o produto, não é todo mundo que vai fazer, né? Então, a gente procura muito, assim, pensar sobre isso, né? E trazer essa história, assim, dele, né? Junto. E muito da cultura da Benoit sempre foi e é e continua sendo o básico bem feito, né? Vamos fazer o básico bem feito. Vamos, né? Como tu disse, vai fazer um negócio estrombótico, quando vê tu tá até, tipo, fazendo mal pra tua marca. Né? Tu tá querendo te posicionar de um jeito que tu nem é. Né? Então, é isso, assim. E acho que, por vezes, também é desafio pras marcas voltarem um pouco, assim, né? Tá, pera, deixa eu dar uns 2, 3 passos atrás, assim, e ver se aquilo realmente tá funcionando, né? E tal. Mas, de novo, né? É sobre o que tu tá fazendo, né? Como tu tá fazendo isso, né? Porque, de novo, produto todo mundo tem, né? E por que eu vou comprar na Benoit a minha televisão se por vezes é da internet, né? Não, porque eu conheço a vendedora, porque eu sei que se acontecer alguma coisa ela vai me dar um seguro ali, né? Se quebrar, lá na Benoit tem a questão do serviço que é muito forte, né? Seguro contra roubo, queda, né? Quebra, enfim, tem várias coisas legais. A facilidade do pagamento, que por vezes online ali, cara, né, eu não tenho limite no meu cartão, ou enfim, né, então é uma série de coisas, assim, que eu acho que são relevantes para a marca e a gente precisa realmente evidenciá-las, né, senão as pessoas não ficam sabendo, né. É verdade. Gabi, perfeito. Acho que nosso papo foi bem legal. A gente conseguiu brincar em muitas estratégias. 56 minutos, tudo isso eu falei. Nossa, eu tinha muito mais coisas pra falar, tu vai ter que me chamar de novo. É verdade. A gente tava falando nos bastidores sobre como se vestir em cerimoniais. Era uma pauta muito boa também, né? A gente pode fazer um podcast só sobre isso. Brincadeira. Vai ter. Adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada pelo convite e muito sucesso pra ti, tu merece todo o sucesso do mundo e quero te ver brilhando aí bastante, tá? Pra nós. Obrigada mesmo. Se você está nos acompanhando pelo Spotify, já segue o nosso canal e se foi pelo YouTube, já se inscreve e não perca nenhum episódio. Muito obrigada.